Esses dias atrás eu tava um pouco no tédio e eu fui pesquisar no Google alguns jogos de terror pra jogar. Tipo, me deu uma vontade de jogar aqueles jogos de terror, tipo, que tu encontra no Clique Jogos, no POC, nesses sites. Só que na minha procura eu não tava achando nada de interessante até eu encontrar. Eu acabei encontrando um jogo que me chamou bastante atenção e não só por causa da capa que aparecia, mas também pelo seu nome, que o seu nome era Não Sou Eu, é o Meu Porão. Quando eu entrei no jogo, eu me deparei que era um jogo de estilo RPG Maker. Na hora eu me encantei muito, porque eu sou muito fã de jogos nesse estilo. Quem não lembra, pelo menos assistiu ou quem acompanhava os vídeos do Alan jogando Mad Father, The Witch House, To The Moon e entre vários outros. Principalmente o jogo da Lily, que eu trouxe um vídeo aqui das teorias dela, ele é um jogo mais pro estilo RPG Maker. Então, na hora eu já me encantei. Porém, o jogo era em inglês. E meu inglês não é o melhor do mundo. Então, enquanto eu jogava, eu tentava pelo menos entender um pouco da lore, eu tentava entender um pouco da história. Só que não era o suficiente para eu entender, ficava ainda umas peças soltas. Sabendo então que o jogo era estilo RPG Maker, eu pensei que tinha como baixar ele, um arquivo executável, sabe? E não jogar só no site. Também porque se eu fosse fechar a página ou o Google, provavelmente eu iria perder todo o progresso que eu já fiz no jogo. Então eu procurei no YouTube, coloquei na barra de pesquisa It's Not Me, It's My Basement, download. E sim, eu acabei encontrando. Porém, o jogo era em inglês. E ressaltando, o meu inglês não é o melhor do mundo. Mas, pela minha sorte, embaixo tinha um vídeo do download de tradução do jogo. Felizmente, deu tudo certo, baixei o jogo e a tradução. E agora, finalmente, podemos jogar esse jogo e entender a história. O jogo começa nos mostrando Embry levantando de sua cama. Eu vou me referir ao nosso personagem de ela, já que no jogo não dá pra entender o que é Embry, o que Embry é. Ele não explica direito se é ela ou ele, porque o que dá pra entender, eu acho que o jogo fala dos dois, eu não dá pra entender direito. Portanto, pra não dificultar tanto assim, eu vou chamar de ela. Por favor, não me xinguem nem nada, tá bom? É só pra facilitar. Amber então nos conta, com o passar da história, que ela tá há 4 meses vivendo sozinha, sem seus pais, sem ninguém. Só ela vivendo sozinha, cuidando da casa, limpando, arrumando seu quarto e entre várias outras coisas. Ela faz isso sempre. Todo dia que ela levanta da sua cama, ela vai lá, faz o que ela tem que fazer, desce pra cozinha, faz seu café da manhã e isso repetidamente todos os dias. Porém, não é só isso que nos aguarda. Todo dia ela desce para fazer seu café da manhã. Só que o seu porão esconde algo que não sabemos ainda. O que o jogo nos mostra e o que dá para entender é um monstro. O seu porão esconde um monstro. Um monstro o vive lá. Por isso o nome do jogo. It's not me. It's my basement. Não sou eu, é o meu porão. Então, todos os dias ela tem que fazer suas coisas e alimentar o monstro e a si. E cada vez mais dias e mais dias, ele o acorda a Amber, com mais fome e mais fome. Porém, Amber vem fazendo isso há 4 meses. Então, tipo, toda a comida que ela tinha, que ficava na despensa, foi acabando aos poucos. E o jogo fala que faz 3 semanas que Amber tem saído de casa pra, entre aspas, comprar. Porque seus pais sumiram e ela não tem muito o que fazer. E o jogo deixa bem claro que tanto a comida e o dinheiro estão muito perto de acabar. Isso nos deixa bem pensativo e até um pouco ansiosos, porque e se a comida acabar? Tipo, o que o monstro vai fazer, sabe? Ele vai arrombar a porta e ir embora? O que vai acontecer se tudo acabar? Toda vez que vamos até a feirinha, quando a gente segue a trilha e chega lá, tipo, numa cidadezinha, ela tenta sempre o máximo evitar pros moradores dali a visitarem, sempre recusando ajuda e tal. Toda vez ela enrola pra algum morador dizendo que, seus pais estão doentes ou que a família dela é muito tímida. Porém, um dia, isso tudo muda. A açougueira da cidade fala que um médico veio visitar o local. Um médico tão bom que poderia ajudar na doença dos pais de Amber. Só que do mesmo jeito,
ela tenta enrolar dizendo que não precisa de ajuda. Sempre repetindo isso, repetindo isso. Ela não quer ajuda. Ela nunca quis, na verdade, ajuda. Ela queria resolver tudo aquilo sozinha, por conta própria. Nos mostra que vários moradores do local estavam realmente preocupados com a situação de Amber. Só que depois de muito rolo, ela vai lá e conversa com um tal médico. O nome dele é de Dr. Delight. O doutor, então, ele acaba insistindo muitas vezes pra ir na casa de Amber, insistindo tanto que a Amber fica sem opções e o leva até lá. Até o caminho, ele não parava de perguntar sobre as doenças, sobre o que estava acontecendo com os pais de Amber. Ela não falava muito, mas enquanto eu jogava a história, eu sempre ficava com uma pulga atrás da orelha, sabe? Pensando que esse doutor, ele queria fazer algo, que ele tava tramando algo, tinha algo que ele tava escondendo. Só que eu só me enganei mesmo, porque quando eles chegam na casa dela, deu pra notar que não, ele só queria ajudar mesmo. Deu a sensação depois que ele queria ajudar ela e se importava realmente com a situação de Amber. E ele tava tentando ajudar o máximo que podia, tentando tanto e tanto e insistindo também pra ela abrir o porão. E acaba que ele acaba tropeçando nas escadas e caindo lá embaixo, vivo, e virando comida pro monstro. Nessa hora, deu a entender que a Amber empurrou ele lá embaixo. Porém, eu acho que, na minha visão, né, pelo menos, ele só acabou escorregando. A própria Amber fica muito assustada com a cena. E antes até, acho que tem uma fala que o doutor fala pra ela largar a roupa dele, porque ela não queria que ele descesse. E provavelmente quando ela larga, ele acaba se embolando e... já sabemos o que acontece. Porém, quem é esse monstro? Tipo, o jogo não dá pra entender nada. Ele não explica quem é o monstro, ele não fala nada. E por que sempre quando a gente vai dormir, sonhamos com a mãe e o pai de Amber? O interessante é que os dois sonhos mostram sempre alguma coisa bonitinha, de como os dois estavam ensinando como cuidar de um jardim ou como pintar um quadro. Só que no final de cada um, os dois aparecem mortos. Só que o do pai tem algo a mais. Aparece dois quadros pintados, mostrando um todo rabiscado com um vermelho, parecendo um monstro ou até uma porta, não dá pra saber direito, e o outro uma pessoa no chão se defendendo. Não dá pra entender, e eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Não consigo ver algo. E em uma das cenas, também, a Amber nos conta que o dia que seus pais se foram, ela escutou barulhos estranhos, com um monstro comendo eles. Mas ela sempre tenta colocar a ideia que eles só foram embora, e que um dia eles vão voltar. E uma das noites, onde o monstro faz um gigantesco barulho e Amber tem que descer até lá pra ver o que aconteceu, o monstro acaba fazendo as vozes de seus pais. Então, pera aí, tem alguma coisa. Talvez as vítimas que ele devora, ele consegue recriar a voz, o som, só que ele acaba fazendo a própria voz da Amber, falando pra ela como: então, você se chama de monstro? Por que você se odeia tanto? Porém, aonde eu quero chegar com tudo isso é talvez falar que o monstro no nosso porão seja a própria Amber. Vocês entenderam? Eu quero chegar, o ponto é que o monstro é a Amber. Sendo assim, o assassino de seus pais é ela, sendo a Amber. Ela que foi a culpada do assassinato de seus pais. E que ela tenta sempre colocar na sua cabeça que ela não é um monstro, que ela não fez aquilo, não colocando a culpa em si. Mas por que ela faz isso? Porque tudo isso a gente não sabe. Esse jogo, ele não fala nada, ele não dá pista de nada. Só que algo que nos ajuda a saber mais que ela é o próprio monstro é que um dos finais, quando descemos até o fim do porão, a forma do monstro, o rosto do monstro, é a Amber. Mas por que ela tenta não colocar a culpa em si mesma? Em quem exatamente ela culpa se ela não é o monstro? Ou então ela tem duas personalidades? Eu quero chegar aqui tendo então transtorno de múltiplas personalidades? Tipo, alguém aqui já viu a série do Cavaleiro da Lua? Vai entender o que eu tô dizendo. E se a outra personalidade da Amber fez tudo isso? E é por isso que essa personalidade a culpa. Por isso a frase, então você se chama de monstro? Por que você se odeia tanto? Porque são as mesmas pessoas, só que
com personalidades diferentes. É o mesmo corpo, entende? Uma tentando esquecer e culpando o tal monstro e tentando esquecer a todo custo, trancando essa personalidade lá no fundo, lá no vazio, enquanto a outra personalidade, ela tenta de tudo pra chamar a atenção da Amber, da outra personalidade, tentando de tudo pegar o controle de volta. E toda hora o monstro implica com a outra personalidade, a pressionando e incomodando seus sentimentos, para que ela desista de vez e que finalmente o tal monstro pegue o controle novamente. Olha, tu chegou até aqui? Fico muito feliz, de coração. Esse vídeo deu muito trabalho, como todos os outros, então eu agradeço muito de coração. E parece que foi tudo. Esse jogo, ele é muito misterioso, não dá pra relacionar quase nada direito, ele é muito aberto. A criadora ou o criador, ele não nos dá muita informação. É muito pouco do que a gente sabe. Então, eu acho que por enquanto ele vai ficar assim. Essa é a minha teoria, é a minha ideia do que eu penso. Então, eu acho que por enquanto ele vai ficar assim. Essa é a minha teoria e é o que eu penso. E eu queria pedir 1000 desculpas pela demora que teve esse vídeo. Juro, passou um mês. Vocês não estão ligados como eu fiquei um pouco desesperado. Eu não tava pensando também que vídeo, porque eu tinha uma ideia e essa ideia não deu certo, aí eu fui pra essa. Desculpa, sério. Lembrando que esse jogo vai estar aí embaixo, junto com a tradução, se você quiser jogar. No YouTube tem as gameplays, se você for um pouco preguiçoso. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e um abraço pra quem chegou aqui.